Eu apoiaria para ditador o Flávio Dino. Eu Mas, também, Kiko, apoiaria até isso, para né? ditador o Flávio Dino. Sim, Ele não ia sim, conseguir, né? mas ia ser bom. Exatamente. Ele E podia Flávio... ser o nosso. Se não é Isso. ditador, que ele fosse o nosso Maduro. Você sabe que eu amo Maduro. Mas aqui que eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é Diga lá. crucial. Você pegou uma coisa e fez uma operação cirúrgica. O Vorcaro não é, da mesma forma que o Epstein não é um escândalo sexual de um playboy, Isso. a mesma forma que o Epstein é um asset da inteligência israelense para sequestrar políticos e uma forma de fazer dinheiro. Se você vê os arquivos do Epstein, tem um arquivo que ele fala que vai usar o agente do Mossad, eu estou olhando, estou vendo tudo, para eu ter uma visão geral. O agente do Mossad para poder resgatar patrimônio que foi perdido em conflitos de guerra. Nós estamos falando de um esquema mundial de depravação do Estado-nação, sequestrado pelos serviços secretos. Eu acho que as pessoas têm que entender o que é o papel do serviço secreto nisso aí. É a caixa preta. O Epstein era uma extensão dessa caixa preta, onde também existiam as grandes depravações sexuais, como forma de chantagem e de sequestro da política nacional. Dessa mesma forma que o Epstein não é um playboy, isso não é um escândalo sexual, o Vorcaro não é um escândalo bancário. O Muito bem. Vorcaro é o perfeito retrato do capital sequestrando os nossos direitos e o Estado-nação, com a participação dos próprios agentes públicos. Volta na história do capitalismo. Você tem estágios de development, né, de desenvolvimentos do capitalismo. Da mesma forma que o Estado-nação facilitou a expansão capital, como? Porque você começa a ter moedas nacionais e vai quebrando a fragmentação feudal. Você tem os bancos, a aparição dos bancos, uma arquitetura financeira, e hoje a gente tem o banco. Só que o que acontece hoje? Você tem financiamento, uma arquitetura transnacional financeira, international banking, sistema, moeda digital, offshores, os offshores são muito importantes. Eles estão quebrando o próprio conceito de nação. Nós estamos falando de uma liga que estão quebrando tudo aquilo que a barreira que se o Estado, num certo momento, deu a possibilidade de mobilidade, de acumulação e depravação, porque esse elemento psicológico do capitalismo ele é muito importante, ele é condício sine qua non do capitalismo. Hoje a gente vê que existe um golpe corporativo sob o Estado-nação. O Vorcaro é isso no Brasil. E não se assuste se tiver depravação, se tiver festinha, porque a depravação é um elemento essencial do capitalismo. Aí eu vou falar para você, então é isso. Aí que eu acho que entra a questão da China, que é mal compreendida aqui, que eu não sei se eu posso falar disso aqui, mas eu entrevistei um dos maiores especialistas de China, nós Pode vamos falar. fazer o react da entrevista dele esse domingo, e o que ele estava me explicando é o seguinte, a China, ela tem um modelo de constituição socialista, ela tem uma barreira constitucional que fala que a China é socialista. Olha que interessante, não é tão simples como a gente imagina. O que é? Você não pode ter uma classe corporativa sequestrando o Estado. Por exemplo, como isso se expressa? Se expressa, por exemplo, através de um controle político. A China tem um orçamento participativo a cada 5 anos, que tem todas as esferas da população envolvida, e o governo que fala assim, não, você quer investir em tal coisa? Não. A China precisa investir nisso. Você quer investir em trem-bala? Não. A necessidade nacional é investir nisso. A China, ao contrário dos Estados Unidos e do Brasil, tem um projeto de nação, ainda tem uma nação que não está subserviente ao controle do capital. Então, assim, eu acho que
que a gente precisa entender essa macroestrutura que está sobre a gente aí, pairando sobre a gente. O Você Vorcaro, mal comparando, é mesmo que o Jeffrey Epstein. É assim, você tem o razão. O Vorcaro está sequestro. inserido O nessa Trump, o que que macroestrutura. é? Então eu acho assim que é muito importante a gente trazer outros modelos da emergência do sul global. A China, com todas essas contradições, com exploração, com mais-valia, com tudo, ela ainda tem uma Constituição que é socialista, ou seja, até aqui a classe corporativa não vai, mas quem manda mesmo é o projeto político. Olha que interessante, Kiko. A China era miserável até pouco tempo atrás. Hoje é o maior país em aliviar a pobreza. Nós estamos falando de mais de 1 bilhão de gente. Na lista holandesa de faculdades, hoje 7 das 10 maiores do mundo são chinesas por causa de pesquisa. Então, existe algum modelo onde a corporação e a classe capitalista, vou colocar nos termos bem marxistas mesmo aqui, porque eu acho que Marx está se fazendo mais importante que nunca. Não são eles que ditam a nação, não vai ter uma corporação. Então, agora você vê o Vorcaro, ele teve a audácia que ninguém teve, ele foi ao Supremo, Kiko. Ele foi, e é igual você falou, é coisa de vulgar, é você fazer uma sociedade anônima para não ter que colocar as contas sobre a limitada, para não E abrir a depois o conta da seguinte, limitada. né? É um ressorte de fachada, É. é vulgar, como você se vende fácil, Toffoli, que ordinário. E você está vendendo a nação e a democracia brasileira junto, porque agora nós abrimos uma cancela e vai ser legítimo pedir um inquérito sobre o Toffoli. Nós vamos estar junto com a ultradireita pedindo o impeachment do Toffoli. E depois o que vai dar? Pois é, exatamente. Deixa eu mostrar aqui o Renan Calheiros, que está organizando a CPI aí do Master, falando hoje. Eu contei para o ministro Fachin o clima de constrangimento do Tribunal de Contas da União. Eu tive lá, conversei pormenorizadamente com o presidente Vital do Rego. O Centrão chantageou um ministro do Tribunal de Contas para que ele acabasse com a liquidação do Banco Central. Ele hoje decretou sigilo das informações para o Banco Central e para os próprios ministros do Tribunal de Contas da União, porque a simples remessa dos procedimentos que ele abriu, coitado, chantageado, vai elucidar tudo o que eu falei desde o primeiro momento. Isso aqui que o Renan está falando, a respeito aqui dessa história do TCU, tem imposto sigilo maior ao processo do Master, tirado acesso do Banco Central.